Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 25 em diante, para a gente entender um pouquinho a respeito do que está acontecendo aqui. O capítulo 6 de João relata que Jesus vinha ensinando, Jesus tinha esse hábito, ele vinha caminhando e enquanto ele caminhava ele ensinava e as pessoas vinham seguindo Jesus, as pessoas estavam seguindo a Cristo e de repente ele olha e tem uma grande multidão e a Bíblia diz que ele se compadeceu deles porque eles estavam longe de casa e eles não tinham o que comer. Então Jesus pergunta aos discípulos, e aí, o que a gente vai fazer com esse pessoal? Uns discípulos olham para Jesus e falam assim, não, Senhor, acho que o melhor é mandar esse pessoal embora, não é? Outros vão dizer, olha, Senhor, mesmo que a gente tivesse bastante dinheiro, não seria o suficiente, e ele dá lá uma quantia de dinheiro, não seria o suficiente para comprar comida para todo mundo, para que cada um comesse um pedaço, não é? E aí Jesus, então, um dos discípulos traz para ele e diz assim, olha, Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes e faz aquele milagre, né, da multiplicação, a história da primeira multiplicação dos pães. Eu acho muito interessante nessa história que enquanto o discípulo fala assim, mesmo que nós tivéssemos bastante dinheiro, não seria o suficiente para comprar o que fosse suficiente para um pedaço de pão para cada um. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, mas a multiplicação, a provisão que ele traz é tamanha que aquelas pessoas comeram até se fartarem e sobraram 12 cestos de pães. Enquanto a nossa provisão, enquanto o nosso recurso não é o suficiente para que todos se alimentem, ou mesmo que venham se alimentar, não é o suficiente para que eles possam estar satisfeitos. O que Jesus tem para nos dar é o que de fato pode satisfazer a nossa alma. Não é? E é nesse sentido que a história continua. O povo, quando vê aquele milagre, quer aclamar Jesus como Messias, como Rei sobre Israel. Mas Jesus, sabendo que não era a hora, sabendo que ainda não havia chegado o momento para que isso acontecesse, Jesus sabia quem ele era e ele não estava preocupado, ele não precisava de afirmação. Jesus sabia quem era, muito diferente de nós, que constantemente sentimos a necessidade de sermos afirmados, de nos sentirmos afirmados na nossa posição, de nos sentirmos valorizados. O ser humano tem essa característica. Nós precisamos de afirmação porque tiramos da afirmação que recebemos o nosso senso de valor. O senso de valor que Jesus tinha não vinha da afirmação que ele recebia dos homens, não vinha de fora, mas vinha de quem ele sabia que ele era. É muito importante que você entenda quem você é em Cristo, porque é daí que vem o teu valor. Amém? Jesus então diz para os discípulos, olha, vão para o outro lado do lago, do outro lado do mar. E Jesus sobe para orar. Os discípulos entram mar adentro e a Bíblia fala que a noite veio e uma tempestade se abateu sobre aquele lugar, ventos fortes, as ondas agitavam o mar. Jesus vem andando sobre as águas, encontra com os discípulos. Aqui em João ele relata esse evento e mostra o poder sobrenatural de Jesus sobre aquela circunstância. Ele é aquele que tem poder sobre as nossas circunstâncias e ele é aquele que tem poder sobre a tempestade que muitas vezes está acontecendo dentro de nós. E nesse contexto, nessa história, a Bíblia fala que chegou no outro dia, a multidão voltou àquele lugar, porque queriam encontrar novamente Jesus, por causa do que havia acontecido no dia anterior. Só que não encontraram mais ninguém. Eles foram até o outro lado, até a outra margem, até o outro lugar onde Jesus estava. E aí entra o versículo 25. Diz assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu,
A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Por que crer em Jesus? Porque ele é aquele a quem Deus enviou. Jesus era aquele que havia sido aprovado por Deus. Jesus é aquele que foi confirmado por Deus. Porque se não fora Deus operando, ele não faria as obras que fez. E esse é o sentido desse pedaço aqui. Crer naquele a quem Deus enviou. Por quê? Porque esse é aquele a quem Deus aprovou. Jesus. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E eu queria que você, junto comigo, meditássemos sobre essa verdade. Jesus é o pão do céu. Quando eles, conversando com Jesus aqui, os judeus perguntaram para Jesus: tudo bem, a gente tem que crer naquele a quem o Pai enviou, quem Deus enviou, mas qual é o sinal que você vai fazer para que a gente possa crer? Nós temos essa necessidade, o ser humano tem essa busca, essa necessidade de ser convencido, de ver para poder crer. A gente critica muito o Tomé, mas a verdade é que todos nós temos um pouquinho de Tomé aí. Você põe depois um hashtag, Tomé me representa. Porque a verdade é essa, nós temos essa necessidade de ver para crer. Nós estamos constantemente buscando, e o povo ali não era diferente, nós não somos diferentes deles. As pessoas estavam ali, estavam assim: não, mas tá, tudo bem, a gente pode até crer em você, mas o que você vai nos oferecer? O que você vai nos dar? Porque os nossos pais comeram do pão do céu. Mas e o Senhor? O Senhor está falando aí de uma comida que satisfaz. Vamos voltar lá. Quando eu comecei a contar a história, João capítulo 6. Os discípulos olham e falam: nem todo o dinheiro que a gente pudesse ter aqui agora seria suficiente para comprar comida para esse povo, para que eles fossem satisfeitos, para que eles fossem saciados na sua fome. O povo encontra com Jesus, Jesus olha para eles e fala assim: não trabalhem pela comida que perece, mas vocês precisam se alimentar daquela comida que vai permanecer eternamente. Aí eles olham para Jesus e falam: tudo bem, os nossos antepassados comeram do pão do céu. E Jesus olha e fala assim: olha, não foi Moisés, não é esse o pão que vocês precisam comer. O pão que desceu do céu é aquele que dá vida. É isso que está escrito. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava falando, ele estava se referindo a si mesmo. Ele estava dizendo que ele é o pão do céu. Ele é essa porção de Deus que traz vida, que traz sustento para a nossa vida, que pode trazer vida para dentro de nós. Ele é o pão do céu, ele é o pão de Deus, ele é o pão vivo que desceu
do céu, e quem dele se alimenta, por ele vive. Jesus então começa a falar, ele abre essa revelação, esse mistério, e nós precisamos entender uma coisa a respeito de Jesus e a respeito das coisas que ele fala. Quando Jesus fala aos homens, ele fala dos mistérios de Deus. Ele fala daquilo que os judeus não haviam compreendido. Jesus vem para nos explicar, para que a gente possa entender o que Deus de fato quer de mim e de você, o que Deus de fato tem para mim e para você. E eu quero dizer para você, meu irmão, que me assiste nessa hora, que aquilo que Deus tem para você é uma vida satisfeita, é uma vida plena, é uma vida abundante, mas ela não é abundante por causa das coisas que você tem, ela não é abundante por causa das coisas que você conquista, ela não é abundante por causa das riquezas materiais. Se Deus quiser te dar, amém, que Ele te abençoe, que você seja próspero e não se esqueça dos que estão à tua volta, que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros, mas esse não é o sentido da satisfação, dessa vida plena que Deus tem para nos dar. Essa vida que Jesus vem para oferecer, essa vida que nós recebemos quando participamos, quando comemos desse pão, essa satisfação, esse saciar que acontece na nossa vida está relacionado a uma fome, a uma necessidade que todos nós temos de nos relacionar com aquele que é a fonte da nossa vida, aquele que é a fonte da nossa existência. O escritor russo, se não me falha a memória, Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, ele diz, uma das frases célebres dele é que todo homem possui um vazio do tamanho de Deus. Já parou para pensar nisso? Qual é o tamanho de Deus? Ele é infinito. E a fome, o desejo de relação com o Criador é infinito e só pode ser preenchido pelo Deus que criou a mim e a você. Ele nos chamou para um relacionamento com Ele, e esse relacionamento só pode acontecer, ele só pode ser satisfeito em Cristo Jesus. Porque só em Cristo Jesus, quando nós participamos, quando nós comemos do pão vivo, e aqui é uma figura de linguagem, não é? Porque os judeus mesmo, quando ouviram essa mensagem, falaram, a gente não conhece esse rapaz, não é? Se você ler comigo aqui, versículo 41 diz assim, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e diziam, esse não é Jesus, o filho de José, não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Eles ficam escandalizados, como assim? A gente tem que comer, temos que comer de você, comer. Nós precisamos nos alimentar daquilo que Ele tem para nos dar. Nós temos que nos alimentar da revelação que Ele veio trazer. Nós temos que nos alimentar da vida dEle. Nós temos que comer os seus princípios. Nós temos que comer de Cristo ao ponto que não seja encontrado em nós nada de nós mesmos e que apenas Cristo seja encontrado em nós. Nós precisamos nos alimentar dele, nos alimentar da sua palavra, nos alimentarmos do verbo, da revelação de Deus, daquilo que Deus falou à nossa vida, daquilo que Ele ministrou para nós, para mim e para você, da revelação que Ele nos deu, revelação essa que fala do seu amor, revelação essa que nos fala da sua misericórdia, revelação essa que nos fala da sua salvação para a nossa vida. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos e ele gasta um tempo falando, a maior parte da carta ele gasta falando a respeito dessa revelação de salvação. Falando de como Deus nos amou, de como Ele nos alcançou, do que Ele fez para nos redimir, da sua iniciativa, do seu projeto de salvação. Tudo é para Ele, tudo vem dEle, é por meio dEle e é para Ele.
Paulo nos traz essa revelação. Nós precisamos nos alimentar de Cristo, nos relacionarmos com Cristo. Porque esse é o verdadeiro alimento. Esse é o alimento que sacia a nossa fome. Esse é o alimento que nos traz a convicção de que somos dele, de que estamos nele, de que voltaremos para ele, de que encontramos nele propósito. Esse é o alimento que nos preenche e nos dá propósito na vida. Nós andamos perdidos pela vida porque não entendemos o nosso propósito, mas o nosso propósito só pode ser entendido quando estamos em Cristo. Nosso propósito só pode ser entendido através de Cristo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu irmão, esse é o alimento que sacia as nossas inquietações, que sacia a nossa fome de entender, de saber o que virá depois. Em Cristo, quando participamos, quando olhamos para o Filho, como é que eu como do pão? Como é que eu participo do pão? Como é que eu como desse pão que vai matar a minha fome? Não vai apenas matar a minha fome, mas vai saciá-la. Eu estarei satisfeito. Como é que eu posso, pastor, participar disso? É necessário olhar para o Filho e crer nele. Comer do pão é crer na obra da redenção que Cristo fez por mim e por você. É se alimentar dele, é se alimentar diariamente da palavra, é ser sustentado pela palavra, é pedir o pão nosso de cada dia, o pão que nós comemos, que o Pai nos dá, é um pão que precisa ser comido todos os dias. Mas existe um sentido muito mais amplo, existe um sentido de estarmos conectados nele, através da fé, crermos nele, olharmos para o sacrifício de Cristo na cruz. E quando nós reconhecemos o sacrifício, quando entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida, quando aceitamos, quando olhamos para o Filho e cremos nele por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai. Não apenas foi enviado pelo Pai, mas o Pai também o selou com o selo da sua aprovação. Ele foi aprovado por Deus. E ele nos fala isso, ele nos revela isso aqui. Eu gosto muito do episódio da conversão do apóstolo Paulo, lá em Atos. Paulo indo a caminho de Damasco para prender os cristãos, para prender aqueles que criam, os do caminho. A Bíblia fala que ele tinha cartas para a sinagoga para poder prender esses homens, e ele encontra com Cristo. Paulo tem um encontro transformador, ele tem um encontro que se torna principal na sua jornada. E por causa desse encontro, o apóstolo, tudo aquilo que nós lemos a respeito da vida do apóstolo Paulo, suas viagens missionárias, as igrejas que ele plantou, o sofrimento que ele perdurou, o fim que ele teve, fim de morte, executado, tudo isso encontra sua força, sua origem, sua raiz no encontro que Paulo tem com Cristo. Paulo cai por terra. Quem és? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Paulo encontra o Cristo ressurreto. Paulo era fariseu. Ele cria na ressurreição.
Mas como todo fariseu, ele cria na ressurreição no dia do Senhor. Como todo fariseu, ele esperava que a ressurreição só viesse no dia do Senhor. E quando ele encontra com Jesus, e Paulo entende que é um encontro real, não é um transe, um êxtase. Ele encontra com o Cristo verdadeiro, e ele encontra um Cristo ressurreto. Ele encontra muito mais do que o Cristo ressurreto, ele encontra o Cristo glorificado. O Cristo que é tipo do Cristo que João vê na ilha de Patmos. Quando Paulo encontra com Jesus e fala: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Paulo entende que aquilo só era possível. Jesus ressuscitado e glorificado era o sinal maior de que Deus o havia aprovado. Paulo se converte e tem sua vida totalmente transformada. É esse pão, quando nós olhamos para Cristo, quando entendemos a obra da ressurreição, a obra da crucificação, da sua ressurreição, quando entendemos a obra, quando entendemos que Ele nos oferece perdão dos pecados, mas não apenas perdão dos pecados, Ele nos oferece também a vida eterna. Ele nos dá a promessa da ressurreição, de que ressuscitaremos. Assim como Ele ressuscitou, Ele irá nos ressuscitar. Ele nos ressuscitará naquele dia. Quando a gente entende isso e quando nós cremos nele como? Cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem sobre a sua vida o selo de Deus, que Ele foi aprovado por Deus. Quando nós cremos nisso, então nós comemos do pão. Nós participamos dele e fazemos parte do seu corpo, da sua noiva, da sua igreja. Eu quero dizer para você, quando aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar, saciamos em nós a necessidade de um Salvador. Saciamos em nós a nossa orfandade. Não somos mais órfãos, fazemos parte agora da família de Deus. Jesus deixa de ser o unigênito do Pai para se tornar o primogênito de muitos, a saber, aqueles que creram no seu nome. Ele nos comprou para Deus, o Pai, com o seu sangue. Feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Senhor, quero te agradecer, ó Deus. Te agradecer por Cristo Jesus. Te agradecer pelo teu amor demonstrado, manifestado, derramado sobre nós naquela cruz. Eu quero te agradecer pela redenção, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por me amar, apesar de mim. Obrigado por decidir me amar, por escolher me amar. Obrigado por escolher me incluir, por escolher me aceitar. Não fui eu quem te escolhi, foi o Senhor quem me escolheu. Eu creio nisso, Senhor, eu sei disso. Pai, eu quero te agradecer nessa hora. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, esteja sobre cada um de nós. Que a tua cura, Senhor, venha sobre nós. Que a comunhão do teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste na vida de cada um de nós nesse momento. É o que eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer você por esse tempo. Que Deus abençoe você. Forte abraço e até mais.